E aí, galerinha do YouTube, começando mais o Catolicast 21. Renê, simbora para mais um? Mais um. Show de bola. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como de costume, a hora que você estiver assistindo é a hora que eu lhe saúdo. Uma alegria a gente voltar. Semana passada não teve episódio, né? Demorou que só. Demorou muito. Agora, por que essa demora? Para ver se dava tempo do pessoal entrar, se inscrever no canal, e curtir os vídeos antigos, que tem um bocado, né? Vários antigos. Para o pessoal gastar tempo. Então a gente já está começando, lembrando você mais uma vez. Estava conversando aqui com o Anderson, você já viu quem é o convidado, a gente não vai fazer muito surpresa com o nome. Mas a gente estava dizendo, olha, no começo do vídeo a gente vai dar uma mendigadazinha para ver se o pessoal chega junto. É isso aí, precisamos. Vamos lá. E a gente precisa lembrar você, e não tem como fazer diferente. Por que a gente pede a você para se inscrever, para curtir, para compartilhar, comentar? A gente não vai enriquecer com o canal, nem a nossa meta não é isso. Mas brincadeiras à parte, é preciso que a rede faça a indicação dos vídeos para mais pessoas. Para que isso aconteça, a rede precisa entender... Como é o nome daquele menino? É um menino que fica dentro do computador, algoritmo. Algoritmo, é um menino bem pequenininho, fica dentro do YouTube. Parece um chinês. E ele fica escolhendo para quem ele vai mandar o vídeo. Isso, então, quanto mais você interagir no nosso vídeo e no nosso canal, se inscrevendo, curtindo, compartilhando, comentando... mais a rede vai entender que os nossos vídeos têm sido relevantes para você e vai indicar para mais pessoas. Então, para que os nossos vídeos alcancem as pessoas a quem eles têm que alcançar, você é quem pode ajudar a gente a cumprir esse papel. Fechado? Já fez tudo isso? Show não vou nem pedir para ele dar pausa hoje, porque a gente já teve uma semana sem episódio, dá para você fazer toda essa história. Deixa de preguiça, então, né? vamos logo pro convidado, que hoje é especial. Hoje é excepcionalíssimo. Olha, vou dizer logo, se não fosse esse cabo dando as dicas pra gente no começo, é praticamente aqui uma honra. Talvez nem tivesse. Talvez nem. É 21, isso. 21. É de verdade uma honra pra gente receber esse cabo aqui. Cabo bom de coração. Ao longo da conversa você vai entender por que e qual a importância do Anderson no nosso canal. Esse caba. Anderson, meu irmão, obrigado, velho. Eu que agradeço, pra mim é uma felicidade muito grande estar aqui e saber que eu pude de alguma forma ajudar aqui esse projeto maravilhoso. Eu fico feliz, irmão. Que bom. Fico feliz de verdade. Graças a Deus. A gente, antes de falar da história dele, vamos falar como é que a gente conheceu ele e por que é importante pra gente. Fala aí, diga aí, vai. Sou eu? Beleza. Vale. Simples assim, ele vai contar a história como é que aqueles dois caboclos fizeram contato com ele. Mas, quando o Peu, episódio 7, você vai ouvir como é que começou o Catolicast 21. É isso aí. Quando o Peu pensou em fazer o canal, conversou com o Renê, vamos fazer, vamos. A gente precisava de alguém que pudesse orientar a gente. Como é que começa essa história? Ninguém cresce sozinho. Aprenda, viu? Ninguém cresce sozinho. É isso. E Anderson, ele tinha um podcast católico naquele momento, único na nossa região. A referência pra gente era ele. Exatamente, que era o Pod Cristo. E a gente começou a assistir os episódios do Pod Cristo. E aí a gente fez contato com o Anderson. E como é que foi, Anderson? Receber dois doidos querendo começar essa história? Então, pra mim, uma alegria grande poder compartilhar aquilo que eu aprendi em meio às lutas, né, e desafios, né, de aprender sem ter alguém assim para lhe passar mastigadinho, né? Então, poder ajudar vocês aí de alguma forma a começar, para mim foi uma alegria grande. Eu fiz de coração e fico feliz que eu pude ajudar, né, de alguma forma. É um desafio, né, mas desafio que vocês pelo jeito já superaram aí, vem conduzindo. Mas realmente o começo é um pouco complicado, a gente não sabe, fica buscando ali na internet, né, coisa, e não tem uma pessoa que dê assim, mastigadinho assim, pra gente. Uma receita de bolo, né? Aí você vai errando e aprendendo. Pois a gente vai falar um pouco, vai conhecer a história do Pod Cristo, mas assim, foi fundamental pra gente. Eu lembro que ele disse assim, quando a gente falou com o Anderson, aí ele disse, olha, a primeira coisa que eu posso dizer a vocês é o seguinte, não desista rápido não, porque os primeiros meses são difíceis. É bronca, viu? Ele disse. A primeira dica dele foi essa, não desista rápido. É sufoco, viu? Pra você ter ideia, o Flow, né, o podcast lá, circular, o Flow, eles contam lá, já contaram que demorou 2 anos para poder eles começar a ter retorno, né, financeiro. Então você vê que realmente o negócio é complicado. Para eles que tinham uma estrutura de transformar aquilo em empresa, que já era difícil desse jeito. Que já eram grandes na internet, né? No seu nicho lá de jogo e tal, o Monark na época, né?
eles já eram grandes, então já tinha um público para trazer, e mesmo assim você vê que É. é difícil. Ainda mais pra gente que tem uma briga não visível. É isso. Mas pronto, agora que a gente já sabe quem é o Anderson, Fizemos que já está apresentado, As devidas apresentações. aí a história é o seguinte. E aí? Aqui, se Rogério tivesse aqui, ele ia dizer, e como é que é a primeira pergunta? Como é o velho, né? Ele já pergunta logo, como é o velho, então? Aí o velho pergunta assim, Anderson, veja só, como é que é essa vida de católico? Você acordou um belo dia, jogou um pó no zóio, escovou os dentes, tirou a remela e disse, você católico? Foi assim? Eu, do nada foi? Como é que é? Pode começar do começo? Lá do comecinho. Começo. Então, vamos lá. Eu dizer de novo que é uma alegria estar aqui, né? Eu já tive muito aí desse lado, né? E nunca tive desse lado de cá para contar a história, né? Eu sempre ouvi as histórias, né? Então, assim, eu venho de uma família católica de BGE, né? Esse termo maravilhoso. O famoso Eu católico, né? Eu escutei no podcast, né? Uhum. Na entrevista com o Júnior. Não, quem foi, meu Deus? Com o Júnior Pessoa, né? Ele mandou essa aí, católico de BGE. Eu nunca tinha ouvido. Mas eu vim de uma família assim, né? Que vai na missa uma vez perdida e tal. Não era uma família... criação realmente católica. E eu me lembro, das poucas vezes que eu me lembro, eu nasci no Recife e eu morei ali na Rua da Glória, ali já quase nos Coelhos, ali Boa Vista, já bem perto dos Coelhos. E tinha lá a igreja da Imperatriz. Sim. E minha mãe me levava pra lá nas vezes esporádicas que ela ia à missa. E eu me lembro de eu chorar a missa inteira. Era um negócio que pra mim era angustiante, eu não queria estar ali. Uhum. Eu não queria de nenhuma forma estar ali. Aí algumas pessoas, mas você era criança. Pode até ser, mas os meus filhos hoje, eles imploram pra ir à missa. E às vezes, algumas vezes eu até não levo porque eu sou músico, toco na missa, nem sempre minha esposa pode ir. E como eles são pequenos, aí não tem quem fique olhando, né? Às vezes não dá pra levar. Uhum. Então, não era normal eu ficar chorando, esperneando a missa toda. O que eu tenho lembrança é que eu realmente chorava, deitava no banco, eu não queria estar ali de jeito nenhum. Você vê como é que são as coisas, como é que Deus trabalha, né? Então, só minha avó, por parte de pai da família, é que sempre foi uma A referência. católica realmente... fervorosa, né? De testemunhos maravilhosos. Tanto é que eu tive o prazer de levar ela para contar no podcast um pouco dos testemunhos. Não deu para ela contar tudo, que é muito. Uhum. E eu nem aguento ver minha avó falar que eu começo a chorar lá no chorão, porque a intimidade que ela tem com Nossa Senhora e com Jesus é muito grande. Então, só a gente realmente que é do meio, que tá ali, que é católico de verdade, acredita naquilo que ela fala, porque a gente sabe que realmente aquilo acontece. Tanto é que ela nem conta pra todo mundo. Mas enfim, ela era essa única católica e a gente eu não vivia junto. Meus pais se separaram muito cedo, eu nem tenho essa lembrança. E aí eu só tinha convivência com ela quando eu ia passar o final de semana com meu pai, né? Então eu cresci nesse lar, assim, que não era um lar propriamente católico, né? O tempo passou, eu me mudei pra Olinda. Minha mãe, com muito esforço, conseguiu construir uma casa lá atrás da casa da minha avó, no terreno. E a gente se mudou pra lá, né? Porque a gente morava de aluguel na Boa Vista. E a gente se mudou pra Olinda, Jardim Brasil 1. E lá eu conheci uma das 3 pessoas que eu considero que foram 3 pessoas fundamentais na minha vida pra eu ter a caminhada que eu tenho hoje, né? Uma delas é um grande irmão meu, Juninho, que hoje tá se aventurando lá em Portugal. Fui pra lá recentemente. E a gente era aquela amizade que passava o dia um na casa do outro e passava o dia na casa dele, almoçava por lá, né? Ficava lá, enfim, a gente tava sempre junto. E certo ponto ele começou a aprender a tocar violão. Eu disse, se Juninho tá aprendendo a tocar violão, eu quero também, então vou aprender. Coisa boa vem daí, né? Os amigos vão se influenciando nos gostos, né? E aí eu comecei a perceber que nos sábados, num determinado horário da manhã, Juninho tava na igreja. E aí a gente não tava junto. Eu disse, oxi, tá errado. Eu tenho que estar onde Juninho tá. Aí, o que é que tu tá fazendo? Eu tô fazendo catequese. Aí eu disse, mãe, eu quero fazer catequese também porque o Juninho tá fazendo. E aí fui fazer, né? Fiz lá a catequese.
fiz primeira comunhão, ok, tudo tranquilo. Só que aí acontece, tem aquele problema que algumas comunidades ainda têm, que fica aquele limbo, né? Isso. Você faz a catequese e não tem um trabalho ali de sei lá, Acompanhamento mesmo. de perseverança, nessa coisa, para manter o adolescentezinho. Essa idade da adolescência é difícil porque ainda não chegou no EJC e Juventude, Isso. mas não é mais a infância da catequese e fica um buraco Fica ali. esse buraco, exatamente. E aí eu fiz a primeira comunhão e minha família não era católica, de frequentar a missa todo final de semana, então passou. Fiz e passou. Aí é que entram as outras duas pessoas que são importantíssimas nessa minha caminhada, né? Eu continuei aprendendo a tocar violão, fui me aprimorando. Naquela época não tinha as facilidades que a gente tem hoje, né? Cifrar clube, internet na sua mão. Então a gente ia pra banca comprar Revistinha do mês. Os adesivos colocados no violão. Como eu sempre fui do rock, né? Por influência do meu tio, sempre fui do rock, então eu ia aprendendo ali tudo. De rock ali, Nirvana, enfim, aquela coisa ali da época, né? Legião Urbana com 2 acordes por página. Dá pra tocar tudo, E aí eu já sabia tocar alguma coisa. E duas colegas minhas da escola, na época, Menino Jesus, que eu estudei, elas foram na minha casa, eu tinha 15 anos, pra me chamar pra tocar na missa. E eu me aceitei, tá bom. Simbora. Toca na missa, por que não, né? E aí fui tocar na missa e aí começa uma história que já dura, deixa eu ver, 15 anos, 23 anos. E há 23 anos que eu toco na igreja, pelo menos 2 vezes por semana. Mas eu não vou dar esse pulo todo na história não, porque resume muito, né? A gente chega lá. E aí eu fui, né, e a gente começou, e daí começou a surgir o grupo jovem, né, porque eu tava indo tocar, eu já comecei a fazer parte de um grupo jovem, aí como elas duas eram monitoras de crisma, aí eu já comecei também a fazer crisma. E aí é um problema porque eu entrei no meio da crisma. E isso afetou um pouco a minha catequese, né? Porque eu perdi alguns conteúdos, como elas eram as monitoras de crisma, né? Então deram essa colher de chá para mim. Mas eu senti esse peso depois de não ter uma catequese bem fundamentada, né? Isso. Que eu tive que amadurecer depois com o tempo de caminhada. Faz parte um pouco daquele momento do ímpeto, da ansiedade, da empolgação do jovem de querer fazer tudo de uma vez, tudo, né? Então, eu tive esse, digamos, problema. Mas aí começou toda aquela questão do grupo jovem, tudo, crisma. Foi lá que eu conheci a minha esposa, né? Ela começou a se interessar por mim, que eu sempre fui muito abestalhado, né? Pra mulher, eu sempre fui muito leseira, eu era um tabacudão, né? Digamos assim. Até desculpa a expressão. Mas aí a gente começou, ela vinha e ficava perto de mim, vem aqui, acompanha aqui. Vamos estudar. Né? E nessa brincadeira a gente tem 3 filhos, né? Então casado. Então aí começou, eu tinha 15, ela 14 e a gente tá junto até hoje e vamos até... Louvado seja. Bênção, Enfim. E aí eu fui amadurecendo naquele contexto ali e fui aprendendo e fui tocando. E era interessante porque a gente tocava tudo errado, porque não tinha uma formação, né? Não tinha quem desse uma formação de liturgia, né? O padre lá, eu nem coloco isso na conta do pobre porque na época 7, 8 capelas, né? A paróquia Nossa Senhora da Ajuda não tinha desmembrado ainda. Muitas capelas para dar conta e tal. E por certo até a formação dele não vinha com todo esse zelo litúrgico, era uma formação... A gente percebe muito isso. É uma formação muito centrada na pastoral e pouco atenta à liturgia. Isso é uma realidade da nossa, né, do nosso contexto. E aí a gente se deparava com vários absurdos litúrgicos de música, né? Se era do jeito que era assim, amigo. Se tem glória na música, é glória. Se tem perdão, é ato. Não vai. Se tem santo, é santo. A fórmula nem interessa, né? A fórmula lá do missal romano, pouco importa. Então,
Foi dessa forma aí que a gente foi aprendendo errado, e todo mundo aprendendo errado. E depois, quando você tem mais na frente um choque de realidade, para você saber que tudo aquilo que você aprendeu ao longo de décadas de ministério de música lenta está errado, às vezes tem uma certa resistência em você querer entender o que é certo e fazer o que dá aquele espacinho para trás, né? A carteira, né? E nessa aí é que muita gente acabou se frustrando, se evadindo, né? Teve até uma época que chegou lá o padre Bill Arruda, na paróquia, não sei se vocês conhecem. Conhece. Ele tem aquele jeitão dele, né? Ele fala mesmo, que vem na telha, ele fala e acabou-se. Muito direto e muito inteligente também. Eu tive a felicidade de conseguir levar ele na época no podcast, foi muito produtivo. E quando ele chegou assim, tem muita gente que não aguentou, não. Que correu. Tem gente que acha que está perdendo espaço, ao invés de aproveitar o aprendizado, né, acha que está sendo desprestigiado por ter que fazer um ajuste de rota. Né? Isso era lá no seu tempo, na juventude, com a música, isso é hoje em qualquer campo que a gente tiver, seja pastoral, seja litúrgico, enfim. Se a gente montar um grupo, e a gente já conversou tantas vezes sobre isso, e vai ser da tua realidade, a gente formava um grupo de estudo e dava na mesma. Nossa, mas assim eu não quero, né? Vai acontecer o tempo inteiro. O problema é que você fica abrindo exceções, né, dando concessões, e depois a gente vê que não é bem assim. A gente tem que seguir uma linha, aquilo que a doutrina, o catecismo diz, e tem que ser feito. E infelizmente ainda tem muita gente na igreja que precisa amadurecer. Eu entendo de certa forma que isso é um processo de amadurecimento, né, da caminhada, né? Ninguém chega assim já sabendo de tudo, né? Você vai aprendendo, você vai vendo o que é errado, e aí você vai se deixando, se permitindo levar pela sã doutrina realmente de fato. Você vai entendendo aquela beleza ali da liturgia, você vai aceitando o que a igreja pede, né? Tudo isso é um processo, mas assim, ainda eu fico um pouco ainda admirado, né? Quando, pra você ter ideia, vou dar só um exemplo aqui, quando a gente chega na missa, eu, minha esposa e os filhos, né? E aí as pessoas que já frequentam a missa, que já tem uma certa caminhada, e aí perguntam, e aí, como é que tá? E eu, mais uma menina, tudo menino, não vem uma menina, já ligou? Aí, sabe, são pessoas que estão ali dentro que não entendem. Engraçado que minha esposa fica ouvindo, não liguei não. Aí como ela é mansa e humilde de coração, aí a gente vai relevando algumas coisas, sabe? Mas são esses tipos de coisas ainda que as pessoas ainda precisam amadurecer dentro da igreja, né? Saber que você não pode usar método contraceptivo. E outro, né? Vai quase que, de certa forma, contra o que o próprio Deus prega pra gente, né? Frutificar, né? Exatamente. Tem um método que Billy, né? Que é um método que a igreja recomenda que seja utilizado, né? Mas, enfim, voltando aqui pra parte da música. Então eu comecei ali no Crisma tal, grupo jovem, aí nasceu o Ministério JUFES, né? Eu fiz parte, foi chegando mais gente para tocar comigo. JUFES seria o quê? Jovens Unidos pela Força do Espírito Santo. Ah, tá, legal. Na época. E foi uma experiência maravilhosa assim na vida. Eu pude fazer amigos que carrego até hoje, né? Amigos para a vida inteira, muitos amigos. Entre eles essas duas meninas e esse amigo meu que começou a tocar violão, ele tocava baixo. A gente conseguiu montar um ministério com bateria, baixo, teclado, percussão, voz, dançarino. Tinha umas 12 a 15 pessoas na época, a gente viajou bastante, tocou em crisma, tocou em evento. Foi muito bom, foi uma época que eu lembro com muito carinho. Né? Legal. Muitas experiências bacanas, inclusive. Mas muito ali engateando ainda, né? Errando muito. Essa questão da missa em si, principalmente, né? Das músicas erradas, enfim. Mas foi muito importante para mim caminhar a minha formação, a minha consolidação, né? Eu hoje entendo perfeitamente que o meu lugar hoje, o meu serviço é a música. Isso. Eu não consigo me ver mais em nenhuma outra função dentro da paróquia que não seja a música. Eu faço isso até hoje, perdi muitos amigos pelo caminho, perdi assim,
que deixaram, né, de servir. Sim. Que foram levar suas vidas e a vida conduziu para outras realidades. Mas, graças a Deus, eu consegui sempre me manter firme e forte durante todo o tempo, sem dar intervalo, sem parar. Não preciso parar para reavaliar nada, porque a messe é grande, poucos são os operários. Eu entendo minha missão e eu tô lá firme e forte e peço a Deus que eu esteja ali até quando Ele me der forças para eu estar tocando na missa. Às vezes eu fico me imaginando assim, eu com 95 anos tocando lá, tocando na missa, sabe? Talvez eu não sei conseguir cantar, alguém cantando pra mim, mas eu consigo me vislumbrar assim e peço a Deus que Ele me dê força pra isso. E aí, aquela realidade ali foi muito boa, mas a gente foi crescendo, uns foram indo, foi saindo e tal. E num determinado momento, que os colegas alguns foram mudando de missão, eu fui chamado para fazer parte aí da banda Arcanjo. Não sei se vocês já ouviram falar. Já. Pronto. Pra mim foi uma alegria muito grande, eu já era fã, os meninos, todos meus amigos. Também foi uma experiência muito bacana, a gente fez uma amizade muito boa com o Diego Fernandes, né? E quando ele vem pra cá, até hoje a gente acompanha ele, quando ele vem pra cá, né? Eu tô um pouco ausente, porque como eu tenho 3 filhos agora, né? Sim. Eu parei um pouco mais de ir pra ficar mais em casa, dando suporte. Tem os 3 filhos, tem a esposa, tem o trabalho, tem todo o contexto da vida adulta que nos coloca algumas limitações. E tem a minha missão na paróquia, que eu não abro mão e eu não troco, né? Sem dúvida. Se eu tenho alguma obrigação naquele dia lá na minha paróquia, é minha prioridade. Sem dúvida. Né? Aí outra pessoa vai no meu lugar. Enfim, mas foi uma experiência também muito boa. Eu aprendi muito. O Diego é um cara muito aberto, assim, um cara muito da gente, muito próximo. A gente viajou muito junto, muitas aventuras por aí pelo Nordeste. Sempre que ele vem pro Nordeste, aí ele chama o pessoal e a gente vai com ele. A banda tá um pouco parada, as atividades, né? Tem um disco lançado e tal. Um segundo que tá em eterno lançamento. Eu até brinco com os meninos, mas eu tenho fé que um dia ainda volta, né? Que joia. Um dia ainda volta. Maravilha. Não sei se vai fazer sentido, eu já vi alguns recortes aqui do que o Anderson falou. A primeira coisa que ele falou foi, quando a gente começou lá, né? Tem uma galera que começou e essa galera, muita gente já foi embora, né? O que a gente aprende com isso? E isso é bíblico, cara. Nem todo mundo que começa com você vai terminar com você. Verdade. Nem todo mundo, porque a jornada é sua. Cada um tem uma jornada. Cada um vai seguir um caminho, né? Eu fiz até uma música dessa experiência, que eu tenho várias músicas, eu componho também. Eu fiz uma música sobre isso. E uma outra coisa que ele falou, que é interessante, sobre essa questão da música, que não tem como fugir das escrituras, pô. É a questão dos talentos. Sim. É a mesma história. O cara, um recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 talentos, o outro recebeu 1 talento. Sim. O importante é justamente isso que Anderson traz. Ele descobriu o talento dele. Sim. E aí ele, como membro da igreja, ele segue, né? Diferente de pessoas que têm o talento, tem o medo e esconde o talento. A gente consegue juntar um monte de coisa além dos talentos quando ele diz assim, eu não me vejo fazendo outras coisas. Interessante, porque enquanto ele falava isso, me vinha a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, né? Muitos são os dons, os carismas, cada um no seu. Sim, né? Exato. Quem é de varrer, quem é de administrar, que administra. Eu penso nisso, minha ideia é essa aí mesmo. E o bacana disso, René, que tu trouxe, foi muito bom, trazer essa parte das cartas, é que é o seguinte, quando Jesus traz pra gente que a gente é membro da igreja, membro tem função, não tem cargo. Sim, sim. Sabe por quê? Porque a única pessoa que teve cargo no ministério de Jesus foi o cara que criou o problema.
o guardador da bolsa. Foi Judas, né? Contador. Por isso que Jesus diz, não, vocês são membros da igreja, porque cada membro tem uma função, né? O membro, se a gente for ver o corpo humano, a mão tem função aqui, a outra, o braço tem uma função, o pé tem uma função. Cada um tem uma função, pô. E aí os talentos atuam junto com esses membros para cada um desenrolar, fazer destravar nesses talentos e seguir, né? E fazer acontecer o ministério. Faz todo sentido. Muito bom, cara, a gente escutar isso, né? Que a gente, a igreja, a gente não é igreja sozinho. Sim. Eu preciso de Anderson, preciso de Renê, eu preciso de... A gente vai precisando de mais gente para poder a gente ser igreja. E aí sim cria a unicidade que Jesus quer da gente, né? Ele cabeça e a gente a unicidade da igreja como membro. Pois é. E aí eu fiquei com uma dúvida, Anderson. Esse teu caminho, a música, o ministério vai crescendo. E aquela menininha lá que pedia pra estudar a Bíblia contigo do teu lado e tal, ela compõe a música também? Como é que fica essa história aí? Então, é até engraçado, essa história é engraçada. Porque ela fez parte de um ministério de música, né? Eu não sei, eu acho que ela vai assistir esse podcast, mas a bichinha sabe. Ela fez parte de um ministério de música que era das namoradas dos meus amigos de ministério, né? Todas elas ali namoravam alguém. Na época, uma tocava teclado e ela cantava junto com mais outra menina que tocava e cantava, e tinha outra também que também cantava. Só que a bichinha, ela nunca teve talento pra cantar, sabe? A minha esposa. A bichinha desafinava muito e tal. Desafinada e era complicada e era até engraçado. Porque sempre tinha as senhorinhas ali, eu vou chamar senhorinha. Do canto. As senhorinhas lá da igreja que criticavam, né? Aí diziam... O nome era Frutos do Espírito Santo, o ministério, né? E aí diziam que ela era o fruto podre. Que isso? Do ministério. É maldade. A senhorinha quando quer. É senhorinha A língua é um chicote bravo. E aí eu acho que com o tempo ela entendeu, né? E acabou deixando, aí viu que não era a dela e deixou. Hoje eles ainda tocam, né? O ministério ainda existe em menor número, mas ela não faz mais parte, né, do ministério. Aí realmente a música não é a praia dela realmente mesmo não. E eu, até na época eu não tinha como ajudar muito, porque na época eu não cantava, né? Porque o que foi que aconteceu? Eu vou explicar. A gente vai vendo esses caminhos que parecem tortuosos, mas de um jeito ou de outro vê. A música de alguma forma foi mantendo ela perto. Qual é o nome da sua esposa? Tatiane, um abraço, viu? a música de alguma forma indiretamente fez ela caminhar perto. Isso. Vocês caminhavam perto um do outro, né, unidos por aquilo ali, embora chegou um momento em que os ministérios se separam, cada um vai fazer a sua parte, mas aquilo de alguma forma conduzia, né, vocês perto um do outro. Ela foi catequista também um período, né? Ela foi catequista. Porque, a gente se conheceu no Crisma, né? E ela aí começou a se interessar por mim. Só que, como eu disse, eu sempre fui abestalhado pra mulher, enfim. De certa forma, isso eu acho que foi até um livramento, porque, de certa forma, eu me livrei de muita furada, né? Olha eu ser abestalhado, eu não investi naquilo que não tinha futuro. Isso. O Então... livramento de Deus. Exatamente. Teve que a amiga dela foi que chegou e me deu o toque, né? Aí eu fui com coragem, né, amigo? Quando a gente já vai no certo, né? O sim já era certo, aí eu fui, né? Fui na certeza da vitória, né? Aí fui, a gente começou a namorar e até hoje, graças a Deus, e assim, a gente se dá muito bem. Eu digo que foi um presente muito grande de Deus a minha esposa na minha vida, porque é impressionante como a gente não tem crise, a gente não briga, a gente não tem discussão. Eu acho que também isso se deve muito ao fato de eu ser um cara, eu me considero uma pessoa muito tranquila e paciente, e até demais. Eu até gostaria de ter menos paciência em algumas situações, né? O meu excesso de paciência, às vezes, digamos assim, talvez me prejudique um pouco. Ou não, né? É só uma interpretação equivocada minha sobre mim mesmo. Fazendo um recorte, eu acho que a paciência, inclusive, ela é trabalhada por Cristo, né?
Se a gente pegar aquele episódio da multiplicação dos pães, né? Não sei se tu já viu isso, Renê. O que acontece? Quando Jesus vai separar a galera, ele separa em grupo de 50 e de 100, né? Aí você imagina como é que era aquilo ali. Ele juntar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 50. Aqui. 1, 2, 3, 4. Que eram 5 mil pessoas contadas, porque contava só homem. Era isso que eu ia dizer, eram 5 mil homens. Fora mulheres e crianças. E se o cara tava com pressa, aí ele, beleza, agora acabou o grupo de 50, vai começar o grupo de 100 agora. 1, 2, 3. Então, a paciência é algo que Deus trabalha na vida da gente. Então, acho que é muito bacana. E vários exemplos nisso. Primeiro forma os grupos, depois o rito da multiplicação. Se você for para qualquer outra situação, né, pegando ápices como, por exemplo, a Santa Ceia, ele não serve tudo de uma vez. Tudo que ele vai fazer tem a liturgia que o Anderson falava da música, que a gente em algum momento precisa. Tudo tem a ver com a sequência dos acontecimentos, uma coisa a cada tempo. Né? Tudo com uma forma, né, para ser vivido. Então, essa paciência, a gente pega, tem um memezinho, você que usa YouTube, internet, já deve ter ouvido aquele meme, né? Os frutos do Espírito, né? Aquele meme engraçadíssimo, bicho, eu já ri demais com aquilo. Mas assim, é fato, você ser um cara paciente, veja, acho que até pra gente, homem, é importante a gente buscar isso. É uma virtude, cara. É uma virtude. Porque a falta da paciência, para quem tem a força, né? Ter a força sem ter a paciência, ter a coragem sem ter a paciência, é uma combinação meio explosiva, né? Então é importante, claro, é importante você ter essa virtude, né? Ela mantém as coisas ordenadas, né? Então, nesses 23 anos de relacionamento, poucas vezes a gente sentou assim para ter uma conversa séria, sabe? Discutir algumas coisas da relação. Então, assim, o meu casamento, graças a Deus, é muito tranquilo. Eu tenho um lar muito harmonioso. Amém. E isso favorece muito, né? Que a gente esteja junto aí. Sem crise, eu agradeço muito a Deus pela vida dela, por ela estar na minha vida também. E ser a mãe dos meus filhos, é uma excelente mãe, muito cuidadosa, muito zelosa. Então, ela teve essa passagem aí, como vocês falaram aí, na música, que não deu certo, né? Foi um tempo catequista. E depois ela deixou, assim, mais o serviço de catequese de pastoral. Mas tem a catequese doméstica, a que é dela fundamental, né, velho? E ela faz com maestria, né? Que bom. A educação dos meus filhos é excelente. Deus abençoe, Tatiana. Nesse aspecto aí. Que massa, que massa. E aí a música manteve Anderson lá naquele caminho da igreja, do serviço, do ministério até hoje, ok? E aí Deus trouxe para perto dele uma pessoa que não que ele queria, mas que ele precisava. Que ele precisava, e tá tudo certo, e vieram os meninos, mas eu agora vou querer, não tem como a gente não entrar. Teu serviço vinha com a música, depois, além da música, o serviço de esposo, de pai. E onde é que vai o estalo, bicho, de pegar o YouTube, botar uns equipamentos em cima de uma mesa e dizer eu vou começar a conversar com o povo e gravar? Boa. Porque, veja, pra gente, né, a gente já estava num ambiente imerso por um boom de podcasts. Isso. Né? Isso foi uma coisa que já vinha grande. Mas pelo espaço cronológico, onde você começa aquele canal, isso não era um negócio tão difundido, sobretudo no nosso ambiente geográfico. A gente ainda teve só um corte aqui, René, a gente já teve um agravante, que foi esse período de pandemia que a gente precisava continuar evangelizando, usando as ferramentas que a gente tinha na época. Né? Então a gente aproveitou a plataforma para dizer, não, tem uma galera já fazendo, inclusive você era a nossa referência também, no meio católico, não tem como fugir disso, era a referência pra gente. E a gente aproveitou esse boom para dizer, não, a gente consegue continuar evangelizando agora na plataforma. E como é que isso aparece para Anderson? É uma inspiração interna? Vem de alguém? A dificuldade que tu teve? Como é que começou essa história, velho? Então, eu sou péssimo para data, sabe? Eu sou horrível. Eu não tenho a mínima lembrança de quando foi o primeiro episódio. Só se puxar aqui no YouTube, eu vou ver mais ou menos quando foi que o podcast surgiu. Eu não lembro o ano, eu não lembro. Mas enfim, nesse período,
existia a comunidade Rainha da Paz, ela tinha uma casa de missão lá na minha paróquia, né? Inclusive eu sou da paróquia do Divino Espírito Santo, né? Que fica em Jardim Brasil. Acho que eu nem tinha dito ainda, né? Era a antiga Nossa Senhora da Ajuda de um determinado ano, que eu também não lembro, que acho que foi em 2018, faz 6 anos, né? Foi isso. Posso até estar equivocado, mas enfim. Eu já expliquei que sou ruim das datas. Tá acolhido. Sou perdoado. Tá bom. Aí desmembrou e criou-se a paróquia do Divino Espírito Santo, né? Houve a separação das capelas, enfim. A comunidade chegou aqui, se estabeleceu numa casa de missão lá, no terreno lá da Dom Bosco, que hoje é a matriz do Divino Espírito Santo. E nesse período aí do surgimento do podcast, tinha esse grupo lá de oração que eu fazia parte ativamente da coordenação do grupo, lá que era um grupo da comunidade, mas que eles recrutavam assim pessoas que não eram da comunidade, né? Não tinham aliança, enfim, eram da comunidade assim, da paróquia, mas não eram da comunidade Rainha da Paz, para fazer parte ali de um núcleo e como eu era já da música, né? Ajudava, né? Porque eu tocava lá, cantava. O canal do Policristo é do começo de 21. Né? Pronto. Vai estar perto de 4 anos aí. Pronto. Já chega para 4 anos Então, no canal, especificamente. É isso. Então, teve um amigo meu que falou assim, que a gente podia fazer um podcast para falar do Santa Cruz. Que eu sou tricolor. Aí tava surgindo na época alguns podcasts aí pra falar de Santa Cruz, enfim, eu tava bem engajado na época em saber as coisas do time, hoje nem tanto, por motivos um pouco óbvios. Mas enfim, aí aquilo ficou na minha cabeça e eu fiquei, rapaz, um podcast pra falar de Santa Cruz não, mas um podcast católico, eu acho que dava bom. E aí eu fui pra internet procurar, né? E achei pouquíssimos. Acho que eu achei só o Santo Flow, que é o maior. Que é o maior hoje, graças a Deus, que tá aí de vento e poupa. Fico feliz lá por tudo, que frutifique, que vá-se embora mesmo. Que a gente precisa de um podcast de expressão do católico, né? Sim. Tem os seculares aí, muitos, e a gente precisa ter o nosso também. E tinha um outro, assim, 1 ou 2 também pequenos, nem 1000 inscritos lá, pequeno mesmo, que tinham poucos episódios já. Aí eu disse, e era uma coisa que estava em ascensão, né, na época, e até hoje, né? E essa questão também da evangelização pelas redes sociais estava em alta, a questão de pandemia, tudo live, estourando, todo mundo fazendo live direto, essa coisa toda. E aí eu botei na cabeça que ia fazer esse podcast. E botei e ninguém tirava mais. Eu disse, vou fazer. Aí chamei o Claudiano, que é da comunidade, hoje está no seminário. E chamei outro amigo meu lá também, Fernando, para me ajudar nessa empreitada. Eu disse ele, de vocês eu quero só o trabalho. O dinheiro eu vou botar tudo. O capital, o lugar, eu vou entrar por tudo. Eu quero só a dedicação e o esforço aqui, né? A mão de obra. Aí, lá na igreja, lá na matriz, ela funciona num terreno gigante, que lá tinha uma escola, que funcionava lá uma escola. Então, assim, é muito grande e tem várias salas lá, que não são utilizadas, né? Inclusive, tinha uma sala com ar-condicionado, que não estava sendo usada para nada. Eu disse, opa, já pode ser aqui essa sala. Não tá usando pra nada. Vamos usar para evangelizar. Na minha cabeça o padre ia autorizar. Só na minha cabeça. Eu nunca falei disso. Fala agora. Enfim, se você manter isso em off, enfim. Mas tem que falar, né? E aí já tava tudo certo. Porque se tem uma sala que não tá sendo usada pra nada. Se o que eu quero fazer é pra servir a igreja. É isso. E podia ter até com a ajuda dele, enfim, e tal, levar o nome, né? Não tinha problema nenhum pra mim. Eu até me propus a ajudar com um valor para que o gasto de energia não ficasse para a paróquia, né?
Aí eu pedi, como era uma coisa que eu já dava como certo, eu pedi pra Claudiana, ó, fala com ele aí pra ir agilizando, já que tu tá aí. Falou e não autorizou. Aí pra mim, foi um baque muito grande, né? Eu não esperava não, As primeiras frustrações, né? Foi pesado. Foi pesado, aí a gente ficou, e agora? Como é que a gente vai fazer? Vai na casa da comunidade, será que tem um quarto lá? Mas não dá certo, porque aí tem os outros membros da comunidade, vai pra lá, vai pra cá. Eu fiquei pensando e me lembrei que tinha um quarto na casa da minha mãe, que não estava sendo usado pra nada, só pra guardar bagunça. Eu disse, rapaz, eu acho que vai ser lá. Aí fui lá, porque eu tinha botado na cabeça que ia fazer, o lugar era só o detalhe. Aí fui lá, falei com minha mãe e ela autorizou fazer. Eu disse, opa, glória a Deus, Senhor. Autorizou. Aí vamos lá, aí lá vai eu ter que tirar as bagunças do quarto, tem a cama, guarda-roupa velho, cheio de treco. Aí lá vai eu desmontar a cama, tirar guarda-roupa, sei que. É um espaço relativamente grande, que eu não consegui tirar tudo, né? Tive que empurrar pra um cantinho assim. Até que o pessoal chegava lá pra gravar. Eu dizia, ó, não ligue pra essas bagunças aí não, o negócio é daqui pra lá. Não ligue pra essas... Foco, qual foco? Aí tive que... Aí comprei iluminação, tudo. Eu já tinha notebook, já tinha uma placa de áudio, né? Porque como eu toco, eu gostava de gravar minhas coisinhas, minhas músicas. Algumas coisas eu já tinha. Aí fui comprar microfone, fui comprar mesa de som. Tudo, eu procurava tudo usado, que era mais barato, né? Cortinas. A gente sabe o que é isso. Aí minha tia deu uma televisão, aí o colega meu... É nóis. Vamos pintar aqui, a gente pega porque tem uma janela, né? Vamos pintar aqui um pallet de preto. A gente cobre essa janela com pallet, bota a televisão no pallet e tal, e bora. Aí fez, aí compra as cadeiras usadas na LX, Facebook, as mesas usadas, tudo. Notebook eu já tinha, e monitor para referência, e tá isso aí, né? Tudo eu. E fuçando na internet, e era impressionante que eu procurava no YouTube alguém que... Você quer começar um podcast? O vídeo é esse aqui. Não tinha, não. Não tinha nada. Não tinha. E aí vai atrás de câmera isso, e tudo, aquela coisa aí, vamos fazer a lista aqui dos convidados, aí sai pegando, né, os artistas, tudo daqui local, aquela coisa toda. Enfim, com muita luta, consegui montar a estrutura, muito precária assim, no começo. Eu não entendia, como eu falei com vocês, em off, eu não entendia a limitação do meu equipamento. E eu queria gravar em Full HD e o equipamento só suportava gravar em HD. Então no começo eu perdia programa, aí ficava travando e parava. Eu em nenhum momento eu pensei em fazer ao vivo, né? Porque se gravar tava ruim de fazer, mas é ao vivo. E aí foi indo aos trancos e barrancos, eu fui aprendendo. E assim, pra mim foi uma experiência maravilhosa, não me arrependo, em momento algum me arrependo de ter feito, porque eu conheci testemunhos belíssimos, histórias belíssimas, né? Pude conhecer muita gente, comunidades que eu nem sabia que existiam, que tem trabalhos maravilhosos muito bons de evangelização, de trabalho de rua mesmo. Então, muito testemunho forte, pesado, né? Muito momento emocionante. A gente costuma dizer, Anderson, e eu acho que isso faz sentido em cima do que você está falando, a gente sempre que termina, a gente diz assim, antes que você possa se alimentar do vídeo, a gente já se alimenta. É isso. Porque a gente escuta os testemunhos diferentes, a gente tá de cara com aquela história, né? E você está relatando que sentia exatamente a mesma coisa. Você recebe naquele serviço a bênção de ser o primeiro a acolher aquela mensagem que vem do testemunho do convidado. Né? Isso realmente pra gente, a gente até já falou aqui, é muito edificante. Essa palavra realmente ela faz todo sentido. Como eu falou quando a gente estava conversando ali, né? Se uma pessoa foi tocada, já valeu a pena. É isso. Não importa. É isso. Né? Já valeu, o esforço já foi válido. Então, e a intenção era realmente evangelizar, né? É claro que eu não vou ser hipócrita de dizer que eu não tinha vontade que o canal monetizasse, né? Que viesse algum dinheiro,
até para cobrir o tanto que eu gastei. É lógico, é gastei isso. muito. É isso. Não veio, mas enfim, não tem. Mesmo assim, eu não me arrependo de ter feito o principal. Realmente, o intuito era evangelizar. Você deixou lá na rede, né? E isso tá lá eternizado, né? Pra Isso, quem quiser exatamente. Exato. assistir, tá lá o canal Pode Cristo. Tá lá no YouTube. Quem quiser. A gente vai deixar aqui o link na descrição, porque embora ele vai chegar para falar disso, ele não tá postando mais vídeos lá, mas tem, assim, Ainda tem muito material. tem muito material para você assistir. A gente vai deixar o link do canal Pode Eu Cristo não na lembro descrição. quantos episódios eu gravei, mas gravei um bocado. Eu não tenho, mas foi muita. Consegui levar padres lá, consegui levar missionários, comunidades de vida foram lá, alguns. Então foi muito positivo, né? Às vezes eu tinha alguém para me ajudar, né? Para ficar controlando a transmissão das câmeras, toda essa parte. E algumas vezes não, e eu dei meu jeito, né? Tem a vez que eu bati o escanteio e corria para a área para cabecear, porque eu tava monitorando o áudio, conversando com o convidado e fazendo a transição das câmeras, né? Eu vi lá um aplicativo que eu conseguia criar uns botões assim no smartphone que eu tinha, e eu conseguia mudar a câmera via wireless, né? Sem cabo. Eu ficava mudando aqui, porque é mais fácil do que mudar com o mouse, né? Era mais prático. E aí eu conseguia tocar o programa sozinho, sabe? Então tinha todos esses desafios, né? Porque como eu disse, eu até comentei com o Pio, ninguém vai comprar a sua ideia 100% como você. Se tiver alguém que entrou de cabeça 100% com você no negócio, agradeça a Deus. E cada um tem seus problemas, tem sua realidade, tem sua família, tem seu trabalho, sabe? E quem não sonhou como você sonhou, uma coisa dificilmente vai se doar de corpo e alma a coisa. Mas eu conseguia tocar sozinho. Só que chegou um momento que, como eu até conversei aqui em off, eu tive 5 cancelamentos de convidados seguidos, um atrás do outro. E isso me frustrou muito, né? Me colocou assim muito para baixo assim em querer continuar o projeto. Ele já estava estabilizado, não dava mais nenhuma despesa, a não ser a vinda do... Às vezes o convidado não tinha carro, e aí eu pagava um Uber, eu mesmo levava, ia buscar, trazia. Entendi. Porque é razoável, né? Se você não tem meios de ir, né? Você facilita, né? Claro. Já que a pessoa vem de graça, não cobrar nada pra mim. Então, era a única despesa que tinha, e a energia da casa da minha mãe que eu ajudava, né? Porque eu tava ali consumindo. Isso. Mas, de material assim, é claro que eu pensava em melhorar, eu sempre pensava em melhorar alguma coisa, né? Eu sempre queria comprar algo... Oferecer um retorno melhor pra quem tá vendo, né? Mas eu entendi que ali funcionava já, né? Não precisava ter a estrutura das galáxias para a mensagem chegava. O áudio estando bom, a imagem, pelo menos HD, eu achava pelo menos honesto o que entregava. Mas eu mesmo que editava, eu editava pelo celular mesmo. Eu pagava um programa, Aplicativo, né? O KineMaster eu usava na época, que eu conseguia editar tudo pelo celular, botar transição, botar tudo, é muito bom o programa. Eu paguei a licença e eu mesmo fazia. Aí era prático, porque eu podia fazer em casa no trabalho, em qualquer lugar eu editava aqui. E a minha edição era muito pouca, né, que eu fazia. Ela botava um efeito de transição e tal, do jeito que gravava ia, eu não cortava nada da conversa. Graças a Deus ninguém falou nenhum absurdo que eu precisasse cortar. Aí do jeito que gravava, aí ia, né? Eu só botava uma transição, botava um loetante, um nomezinho aparecendo, não sei o que, um número para tudo isso que já estava já pronto, presetado lá, eu só fazia. Enfim, era muito simples assim o processo, era fácil, né? E aí, mas com esses 5 cancelamentos seguidos de convidado, eu desanimei e acabou que eu deixei de fazer. Deixei de fazer e aí comecei, depois de um tempo eu comecei a vender os equipamentos. Mas assim, eu penso que
foi bom. Eu não digo que é vontade, que foi vontade de Deus. Eu tenho minhas discordâncias com esse termo, vontade de Deus, sabe? As pessoas às vezes falam isso de uma forma muito... Assim, generaliza qualquer coisa, é vontade dele, né? É vontade de Deus. Caiu um avião, morreu 100 pessoas. É vontade de Deus, meu amigo. Não digo uma desgraça dessa não, pelo amor de Deus. Deus é esse. Não vamos confundir permissão com vontade, né? Sim. São coisas diferentes. E muitas vezes quando a gente diz vontade de Deus, a gente, não estou dizendo que é o seu caso, mas eu me deparei com isso certa vez. Era uma coisa que, para que eu não precisasse investir uma energia extra naquilo, eu dizia, não é vontade de Deus, deixa como tá. Né? Não, pô, mais fácil, né? Botar na conta de Deus, né? Qual é o fruto que vai vir de continuar e qual é o fruto que vem de não continuar, né? Tem todo um contexto, né, nessa história. Mas assim, eu entendo o que você está dizendo, né, da história do vontade de Deus, de entender qual era o contexto daquele momento, né? E talvez, assim, tenha sido importante que tenha acabado, no sentido de que eu tenho uma missão hoje maior que a minha família, né? Isso. Na época eu só tinha um filho, agora eu tenho 3. Então a carga fica muito pesada para minha esposa, né? E o podcast ele me roubava um pouquinho de tempo de eu estar em casa, porque como era na casa da minha mãe, então eu tinha que... Eu gravava às vezes 2 vezes por semana, né? 2 episódios por semana. 2 gravações, edição, postagem, prospecção de convidado, exatamente. Conversar com quem assistiu. E era tudo eu. Eu chamava o convidado, eu que fazia as pautas, eu que editava, tudo era eu. Tem um peso nisso. Então eu acho que foi importante porque eu posso dar hoje mais atenção à minha família, né? Tanto é que assim, eu até diminuí a quantidade de missas que eu tocava fora da minha paróquia, que eu toco também fora da paróquia. Eu toco no santuário uma vez no mês e eu tocava lá em São Martim 2 vezes no mês. Eu até falei com os meninos, eu vou ter que deixar um pouco porque até porque minha demanda na minha paróquia aumentou depois que a comunidade Rainha da Paz saiu de lá. Eles saíram de lá e foram para Ouro Preto. E eles tinham missas lá, eles tocavam lá. Assumiam então, aquela responsabilidade. Eu tive que cobrir as missas que eles não tocam mais. Então aumentou minha demanda na minha paróquia. E aí eu conversei com uns amigos meus que tocam em outras paróquias. Eu disse, eu só vou ficar tocando no santuário, que é perto de casa e tal. Eu gosto de tocar lá também. Mas o resto eu vou sair porque eu tenho minha responsabilidade na paróquia é grande. Quando o Anderson se remete ao santuário, se você voltar aqui um pouco, alguns episódios, você vai ver Padre Rafael falando do santuário da Mãe Rainha que tem aqui em Olinda, onde ele está. Então, o santuário a que ele se refere é o mesmo santuário que o Padre Rafael, de semanas atrás, citava aqui pra gente. Já assiste o episódio, né? Quem não assistiu, é importante. É engraçado o que Anderson fala, é muito... Mais uma vez, tem como fugir das escrituras, cara. Se você pegar a história de Moisés, né? O ministério que ele faz, ele pega a galera do Egito, tira os escravos, anda pelo deserto, mas dado momento ele não levou a família, né? Teve o sogro que teve que levar a esposa, todo mundo. Já Josué não, né? O que é que Josué faz? Antes de entrar em Canaã ele faz, eu não sei você, mas eu e minha casa vai servir ao Senhor. Então eu vejo muito isso que Anderson tá fazendo agora, tá falando. É tipo, ele saiu de um ministério que era a questão do podcast, mas ele tá em outro ministério. Sim, é outro processo de evangelização, que evangeliza também, pelo exemplo. Sim. É interessante, Anderson, eu vou até partilhar contigo. Já devo ter falado até aqui em gravações, mas converso muito isso no bate-papo com algumas pessoas. Do que você falou, é justamente isso. E é uma fala do padre José Augusto, que oxalá a gente um dia vai ter a oportunidade de conversar com ele ainda. Glória! E o padre José Augusto, eu prestava alguns serviços, né? Eu acolhia um ministério de pregação e aonde me chamam eu me esforço ao máximo para aceitar os convites. E chegou um dado momento eu estava muito ativo nas pregações externas, e eu tenho filhas adolescentes em casa e tal. E aí, num dado momento, eu escuto o padre José Augusto dizendo assim: você
que tá se dirigindo para 100, 200, 300 jovens, casais, quando você for chamado a prestar conta, Jesus não vai perguntar de nenhuma dessas pessoas. Ele vai dizer assim: aquele filho que eu te dei, aqueles 2, 3 filhos que eu te dei, o que é que tu fez por eles? É isso. E, cara, aquilo me consumiu de um jeito. Na hora que eu ouvi aquilo, eu disse: puxa vida, eu prego tanto pelas capelas e pelas matrizes aí afora, mas eu tenho ensinado pouco às minhas filhas em casa, eu tenho partilhado pouco do meu tempo com elas. Então eu dei uma esfriada naquilo ali para dedicar um pouco mais de tempo para dentro de casa. E ouvir você falando isso faz todo sentido. Confirma, né? Claro, e aí a história do vontade de Deus, quando você dizia, né, que tem uma certa restrição, mas tem a ver porque você compara o fruto. E o seu fruto é um fruto de paternidade, de matrimônio, de igreja doméstica. É isso. É isso, e é uma missão também, né? Você cuidar de sua família, né? Não deixa de ser uma missão. Então, assim, eu entendo hoje que talvez tenha sido necessário, né, para que eu tivesse mais disponível para minha família, né? Eu fico pensando na carga que minha esposa ia ter que suportar para não chegar e dizer: ó, eu preciso que tu acabe o podcast, sabe? Então, foi importante que tivesse ali o fim do projeto para que eu pudesse também me dedicar mais a outro projeto, a minha família, assim, e não deixando de servir. Isso. Porque eu continuo servindo normalmente na música, né? E faço isso com muita alegria. Esse é o meu principal serviço. Eu entendo que é meu principal chamado, que não existe nenhuma possibilidade de eu deixar. Enquanto saúde eu tiver para fazer, eu irei fazer. E tá lá fazendo. Eu tenho essa convicção muito forte. Minha esposa já sabe disso. Em nenhum momento ela nunca me confrontou sobre isso, tal, nunca pediu para eu não ir, sabe? Ela tem essa consciência de que é importante, e eu também tenho. Então, essa aí, resumindo, é a história do podcast, né? Mas eu fui muito feliz, eu gostei, eu aprendi muito, né? Eu aprendi tecnicamente essa questão da logística, e foi muito construtivo, porque eu ouvi histórias belíssimas. Digamos assim que eu expandi, eu fiz ali um know-how, né? Eu conheci muita gente, até para caso um dia eu rezo para isso, a minha banda pense em voltar, eu tenho várias conexões que eu posso chamar e pra gente estar em... Foi criado um network aí, né? Isso, foi criado forte. E quando a gente avalia os frutos, eu sei que a gente é um canal ainda muito pequenininho, mas indiretamente, a gente é fruto do que foi o Pó de Cristo. Diretamente, diretamente. Não, quando eu digo indiretamente é porque assim, não foi ele quem plantou isso aqui, mas de uma forma ou de outra a gente foi até lá, a gente foi usar o Pó de Cristo como fonte para trazer, então o Catolicast 2121 não deixa de ser fruto. Né? Quando você fala do vontade de Deus, tem o seu fruto familiar, mas ao mesmo tempo você não deixou um vácuo. Isso. Você não deixou um buraco. Tinha um outro fruto crescendo para que aquilo continuasse acontecendo e a gente, né, eu tenho muita tranquilidade de dizer que de uma forma ou de outra o nosso canal, né, é fruto do Pó de Cristo. E que bom assim, e eu conto essa história e de maneira alguma eu espero que as pessoas não sintam-se desencorajadas a desistir dos seus projetos, de maneira alguma. Vá em frente lá, toque seu projeto. Eu tenho absoluta certeza que não é vontade de Deus que acabasse, né, o podcast. Acabou, enfim, por circunstâncias que eu não entenda, talvez não entenda, e até entendo também um pouco que essa questão da família que eu já expliquei, mas que as pessoas lutem pelos seus projetos de evangelização, que continuem, e é o meu voto para vocês, que vocês toquem aí, e até quando vocês tiverem energia para fazer, que realmente façam, porque é importante, porque chega, é uma mensagem que chega, as pessoas consomem, isso vai tocar alguém, esse testemunho vai chegar, alguém vai se identificar com aquilo vai ser um ponto de virada na vida de alguém, de alguma forma. Então isso aí é importante.
mais do que pensar nisso como você está falando, eu convido você a pensar no seguinte, imagina só, Anderson do nada persistiu a ponto de comprar os equipamentos, aprender a operar, aprender a logística, muito mais do que focar em quando o coração dele se inquietou para encerrar aquele serviço. Você deve focar na hora que ele foi chamado a prestar o serviço, ele fez acontecer. A caminhada. Né? Ele fez acontecer. Então, não persistir naquilo não era simplesmente uma desistência, era um realinhamento de carisma, de rota, de serviço, enfim. Né? Não foi um desistir, não foi um jogar para cima. Muito mais você deve tomar como incentivo, o cara não sabia operar, o cara não tinha os equipamentos e ainda assim ele fez acontecer. É isso. Exatamente. Caramba, isso precisa ser inspirador. Né? Não a desistência, porque ela tem todo um contexto, como você estava falando, né, agora. E por falar em insistência... Insista! Eu vou fazer o seguinte, velho. Quem vai pedir pro povo se inscrever agora, eu vou aproveitar. Ele fez isso no canal do Podcristo. Ele tem moral pra isso. Tem moral, ele vai pedir ali, pro pessoal se inscrever. Anderson, fala aí com a rapaziada. Ajuda a gente se aí. Se inscrevam no canal, ajudem a propagar esse projeto maravilhoso de evangelização. Não custa nada, é de graça. Você se inscreve, compartilha aí nos grupos que são do meio católico aí, que você conhece, de pessoas que realmente vão consumir, vão assistir. É importante também você comentar, todo episódio comenta alguma coisa, bota lá qualquer coisa, foi legal, eu gostei, bota um joinha, curta também que é importante. Então tudo isso é importante. Tem Instagram? Tem Instagram. Siga também lá no Instagram. Tá aí na descrição. Vocês divulgam a agenda lá, os convidados que vêm? Não, os convidados sempre são surpresas. Né? Então pronto. Então, mas tem atividade lá no Instagram, corte, alguma coisa tipo... Não, corte a gente... O Instagram tá começando, viu? Mas sigam lá o Instagram. Sabe aquela época que tu tava aprendendo a fazer um monte de coisa? Pronto, é a gente no Instagram ainda. Eu não tenho nem Instagram pessoal, Ixi. É isso aí. Sigam e compartilhem aí. Mas pega aí o convite de Anderson, velho, e ajuda a gente, porque, de fato, a nossa alegria, como ele diz, né, é fazer isso chegar para quem tem que chegar. Né? Vamos junto nessa história, porque... o que para nós fica e que a gente toda vez tem a parte que o pessoal não assiste, é quando a gente reza antes de começar, é quando a gente se encontra com um convidado que chega e antes de entrar no estúdio, aquele bate-papo, aqueles minutinhos, é sempre pedindo a Deus que esse vídeo e esse testemunho encontre aquela pessoa que precisa ser encontrada. É isso. Essa a ideia, e todo mundo que veio aqui vai poder testemunhar a mesma coisa. Quem sabe um dia você vai estar aqui com a gente. Né? Tem pessoas que vieram já aqui e que diziam, eu nunca imaginei que vocês iam me chamar. Né? Eu assisti aos episódios. Eu posso dizer isso. Eu posso dizer isso. Apesar de eu tinha essa vontade, né, de um dia participar de um podcast, mas não esperava que o convite partisse de vocês, e agradeço novamente. Não, é uma alegria, gente, velho, é uma alegria. É uma alegria e uma honra, né? É diferenciado. É diferenciado. Um bate-papo com o padrinho, não foi quem deu direcionamento, vamos dizer assim. Você estava contando pra gente, a família cresceu, os 3 filhos e tal. Qual é a idade das crianças hoje? A gente tá gravando isso em 2024, outubro de 2024. É isso. Não sei quando é que você tá assistindo, mas o contexto é esse. Meu mais velho chama Matheus, ele é autista, tem 8 anos. O autismo dele é um grau leve, graças a Deus. E ele fala tudo, é bastante inteligente, entende o que a gente fala. O do meio tem 2 anos, vai fazer 3 agora em outubro. E o mais novo tem 4 meses, está para fazer 5. Olha aí, que bênção. Matheus, Abraão e Daniel. Olha aí. Eita! Tem que ser, né? Tem mais um monte de personagem para declarar aí. Show de bola. Louvado seja, que você e Tatiane consigam conduzir essa igreja doméstica do tamanho que ela tiver, seja com os 3, seja com mais frutos que o Senhor dê, enfim.
mas que já é uma igreja firme, já é uma igreja focada, né? E como o Peu usa muito a expressão bíblica de edificada sobre a rocha, né? Que se mantém. Eu tô fazendo o meu ministério de música, né? Já que a turma foi embora, né? Sempre eu vou fazer um aqui. Vou fazer um músico aqui pra tocar mais. Tatiane vai querer cantar de novo, viu? É Vou isso. fazendo aqui um baterista, vou fazer um tecladista, um baixista. Que massa. Anderson, você falou muito da sua realidade no contexto da paróquia, do teu serviço, da tua igreja doméstica e cara, é inspirador ouvir isso. Mas assim, a gente também precisa lembrar que, como homens, nós somos inseridos num contexto de trabalho, de amigos. E uma pergunta que muitas vezes ela parece estranha, mas a gente sabe que na nossa vida não é. O ser católico deixou de ser o católico de IBGE, né, que você era lá naquela infância. Deixei, graças a Deus. Graças a Deus. Tem uma outra nomenclatura para isso, que Padre Adriano ele dizia, tem o católico e o católico né. Aí disse, como assim católico né? Ele disse, quando você pergunta assim, qual é a sua religião? Católico, né? Pronto, esse católico né é o católico de IBGE, segundo o Padre Adriano. Batizou a católico, né? Católico, né? Batizou e pronto, velho. Mas assim, quando a gente assume de fato o compromisso de testemunhar a fé católica e aquela radicalidade do evangelho, não é a radicalidade do comportamento da segregação, mas a radicalidade de não abrir mão do evangelho. Isso te gera inconvenientes no teu convívio, o trabalho, o dia a dia? Como é que é conviver com essa realidade? É uma pergunta muito boa, excelente pergunta. Eu sou policial militar, né? Então, o meu ambiente de trabalho, ele é recheado de... Como é que eu posso dizer assim? Eu vou tentar dizer isso de uma forma que eu não sou pejorativo. Mas ele é recheado de exemplos que um católico não deve seguir. Uhum. No intuito de que é um ambiente onde os homens existe muita promiscuidade, traição, toda aquela coisa, Sim. né? Então, não chega a ser um desafio para mim, porque nada disso me afeta, eu tenho minhas convicções, minha fé é muito bem firmada, sabe? Eu só fico triste em ver situações de colegas, né? Uhum. São pessoas queridas, pessoas que eu gosto como colegas de trabalho, mas que vivem vidas muito erradas, né? E que eu sei que lá na frente aquilo vai conduzir a uma situação. Tudo isso tem um preço, né? Você não vive essa vida errada a vida inteira e isso passa despercebido, né? Então eu me entristeço por eles, por isso, e rezo muito por eles. Sim. Mas é interessante porque muitas vezes eu me pego tendo que explicar, né? Quando teve a gravidez do meu terceiro filho, aí eu perdi a conta de quantas vezes eu tive que explicar. Mas tu não ligou não, tua esposa não vai ligar, tu vai fazer vasectomia. E aí eu tenho que explicar, não, eu não posso fazer porque eu sou católico, a minha religião não permite. Mas e aí como é que vai ser? Aí vocês vão ficar tendo filho? Eu disse, rapaz, a gente entrega na mão de Deus e vai vivendo, né? É isso. A igreja, já falei, mas é bom falar de novo. O único método permitido pela igreja é o método Billings, né? E assim, sobre meu terceiro filho, a gente não planejou ter mais filhos, né? A gente teve os dois que estavam planejados e o terceiro não tinha sido planejado. Só que minha esposa aí, ela fazia o método Billings de maneira incorreta e aí aconteceu. Embora vale salientar também que nenhum método, inclusive o Billings, é 100% garantido. Sim. Nem camisinha, nem nenhum. Sim. Né? Mesmo o método natural, ele não tem o intuito de barrar a vontade de Deus, remetendo de novo aquela expressão. Chama de espaçamento, claro, né? Espaçamento. Isso. Mas se Deus quiser pôr naquela família mais uma vida como ele quis pôr Daniel. Exato. Assim, eu não vou ser hipócrita, tá aqui, de dizer que a gente queria.
Não, eu tô sendo bem sincero aqui em dizer que a gente não queria. Mas, logicamente, que a gente acolhe e fica feliz, não é um motivo de tristeza. A gente não... meu Deus do céu, tá grávida e agora? Não. Onde come 3, come 10, irmão. Eu tenho certeza que vai crescer tudo, a gente vai conseguir criar, não vai faltar, o básico não vai faltar. Talvez a gente não viva com luxo, né? Mas o básico não vai faltar amor, não vai faltar comida. Eu tenho uma rede de apoio familiar boa também, que ajuda bastante, né? Então, assim, não tem problema em relação a isso. Então, tudo isso eu tinha que ficar explicando, né, para as pessoas que perguntavam e tal, aí eles ficam tirando onda, porque a gravidez dela aconteceu no período que eu tava de férias, né? Aí pronto, aí... Eita, agora que Stallone... Meu nome de guerra é Stallone, na polícia. É Anderson Stallone, meu nome. Agora que Stallone vai sair de férias e vai vir outro menino. Aí fica aquela coisa toda. Eu disse, vamos se vier, né? Vamos embora, né? Vamos amar. Mas assim, tem essas questões, mas em nenhum momento essa questão do meu ambiente de trabalho, das coisas que eu escuto, elas me afetam, sabe? As pessoas, os que são próximos a mim já conhecem a minha caminhada, sabem que eu sou católico, sabem que eu sou um católico diferente, porque muita coisa que eu falo é novidade para as pessoas, elas nunca ouviram falar que, né, um católico não usa... Que absurdo, um católico não usa preservativo, não faz vasectomia. Então elas sabem que o meu grau de envolvimento na igreja é uma coisa mais séria, né? Na verdade é como deveria ser de fato. É triste, a gente sabe que não é. É triste porque a gente escuta, e talvez você tenha ouvido isso também. Quem não conhece a gente e percebe um comportamento diferente, pergunta assim: tu é evangélico? Isso. A gente escuta, poxa, isso entristece porque tem a ver com o reflexo do nosso entorno, né, velho? Mas eu acho que isso, de certa parte, é culpa nossa também. Sim, não é Muitas isso? vezes a gente não imprime essa identidade, né? Para as pessoas já perceberem que você é católico. É isso. O menor sinal, assim, de religiosidade que você demonstra, as pessoas já supõem que você é evangélico, porque a maioria dos evangélicos, eles fazem questão de até a forma de se vestir, andar com a Bíblia. Das identidades visuais. Eu vou até além. É engraçado que a gente escuta, como o Anderson falou agora, a gente escuta isso de dentro da nossa própria igreja. Mas a gente não escuta nenhuma crítica a outras denominações. Tem uma que eu não vou precisar citar o nome, mas é uma que domina a Europa e que os caras fazem filho assim, muito, né? E de certa forma, até estimulada pela própria religião, né? Todo mundo acho que já sabe aqui qual a religião que domina a Europa hoje. Um das descendências de Abraão, todo mundo sabe qual é. Então, assim... Os meninos de Ismael. Né? E que você não vê uma crítica em relação a isso. De nenhuma outra denominação. Né? E, no entanto, os caras estão lá, frutificando, velho. Porque foi o que foi ordenado, velho. Frutifica. E os filhos nada mais são, como a gente acabou de dizer. Os filhos são os frutos da gente, pô. Não tem problema você ter vários filhos, né? Os filhos são os frutos. O importante, eu acho, não sei se vai fazer sentido para vocês, é não só ter os filhos, mas dar direcionamento. Sim. É dar direcionamento. A gente promete isso no sacramento, né? A gente não promete que os meninos vão ter a melhor escola, as melhores roupas, nem as melhores posses. Mas a gente promete que vai dar a eles a fé. E outra coisa, outro detalhe é o seguinte. O casal que teve um filho, o casal que teve 2 filhos, é o casal mais preparado ainda para ter um terceiro filho, porque já viveu com profundidade dois filhos, né? Então tem propriedade, porque já tem profundidade para dizer, cara, eu já tive 2, pô. Não precisa você me ensinar por que eu deveria ou não ter o terceiro. Eu tenho profundidade. Eu sei como cuidar. Eu já tive 2, pô. Então, às vezes, a gente fica nessa coisa, pô, e incomoda porque você vê pessoas que não tiveram nenhum filho, né? Não sabe nem o que é ter um filho e vem pra criticar, né? Coisa do tipo. E as pessoas da própria igreja mesmo, né? Infelizmente, que ficam, mulher, e tu, como é que tu vai fazer e tal? E eu fico pensando, rapaz, não compra um pacote de feijão pra minha casa
E ele fica questionando, né? Como é que eu vou? Não, irmão, fique tranquilo aí, tem que dá vontade de você dizer assim, irmão, você já criou gato já, irmão? Não, essa pai cria, aí você vai cuidar das 7 vidas do seu gato. Deixa eu cuidar da minha, Deixa eu cuidar da minha, né? É por aí, né? Então, assim, mas tem que ter paciência com os nossos irmãozinhos, né? Paciência a gente trata ele. A gente ri porque é importante também tratar com bom humor, né? Isso, esse contexto. Mas. Eu acho que respondi tudo. Não, respondeu. E eu vou dizer a você, né? de um jeito ou de outro, Anderson, talvez você não tenha ouvido ainda, né, das pessoas que estão no seu entorno. Mas com certeza você está plantando uma semente para cada um deles. Você está mostrando que vale a pena ser diferente daquilo. Você está mostrando que vale a pena abrir mão daqueles prazeres que teoricamente estão ali disponíveis. Sim. E assim, eu não escondo nada relacionado à minha fé no trabalho. Eu faço questão de expor, não para me exibir, mas para realmente mostrar ali um posicionamento, é aquilo que eu acredito. Né? Quando perguntam sobre a questão dos filhos, eu explico com toda a paciência do mundo que não pode. Nas sexta-feiras eu procuro fazer abstinência de carne e o pessoal da cozinha lá até já sabe quando vai separar a minha comida já. O ovinho já tá lá. Exatamente. Então, assim, todas essas coisas, eu não falo dos meus compromissos. Vai ter tal coisa, desse rapaz, então eu não posso, não, que eu vou tocar na missa. Eu não tenho nenhuma reserva de falar isso, eu acho que ninguém deve ter. Isso. Sabe, essa preocupação ou vergonha. Se você tem vergonha de falar de algum compromisso seu da igreja quando alguém lhe chama pra sair, acho que tem alguma coisa errada aí, irmão. Você tem que rever alguma coisa aí, né? Porque é questão de prioridade, né? Então, assim, eu procuro não frequentar determinados ambientes que não me cabem, né? Que não vai frutificar, sabe? Alguns lugares eu vejo que dá pra ir, eu vou com eles, né? E ali eu procuro me manter afastado de qualquer coisa que possa vir, enfim, né? Qualquer coisa que chegue ali perto do pecado ou que passe uma impressão, uma imagem errada sobre mim. E dessa forma eu consigo frequentar os ambientes. Eu não fico uma pessoa, como é que eu posso dizer, chata, né, de conviver. E consigo estar lá no meio, né? Recentemente a gente até viajou a trabalho, né? Teve as eleições. A gente foi lá para Nazaré da Mata, onde eu trabalho. Toda eleição a gente vai para um lugar, um interior diferente. Dá um apoio para o evento. Que a gente fica nas escolas, toma conta das urnas, enfim, faz a segurança, né, nas escolas. E a gente foi e ficou eu e mais 3 num quarto, né? Um era evangélico, os outros 2 eram da bagaceira. Se você não é da região metropolitana de Recife, da bagaceira, você procure entender. É aleatório. Digamos assim, é alguém aberto a experiências diversas. Isso. Então, esse mundão. E a gente convive numa boa, né? Eu me considero uma pessoa extrovertida, eu gosto de fazer piada, eu gosto de ser engraçado. E não tem problema nenhum. Eu consigo estar ali no meio, né? Frequentar ali o meio deles ali das conversas sem ser chato e também sem ser vulgar ou abrir mão das minhas convicções. Cara, interessantíssimo. A resposta de Anderson, ela é tão legal. E veja, enquanto você ia falando, eu acompanhei pensando em 3 citações de santos. Eu comecei, enquanto você falava, eu pensando, São Francisco já dizia, né? Cuidado com a sua vida. Talvez seja o único evangelho que alguém vai ler hoje. Então, a tua vida está dando um testemunho de alguém que segue e busca viver o evangelho, né? Aí depois, quando você falava de evitar as situações, eu lembro de Padre Pio dizendo assim, Satanás é como um cão muito raivoso, muito feroz, mas ele está preso na coleira. Se você não chegar tão pertinho dele, ele não vai conseguir morder você.
E por fim você fecha com São João Paulo II dizendo assim, é pra ser santo, não é pra ser chato, não. Engraçado que tu falou primeiro, eu já lembrei de outra coisa. Quando o Anderson falou que, não, às vezes eu preciso mostrar minhas prioridades, né, com relação à minha vida cristã católica, para que as pessoas entendam. E aí eu lembro de que a gente, além das prioridades, a gente tem como ser humano, né, inclusive na figura de nós todos três aqui somos pais, a gente tem que deixar uma herança e legado. E isso tem a ver não só com prioridade, mas com princípios, né? Uhum. Até porque se a gente for ver nas escrituras, como é que começa tudo, né? Deus não começa as escrituras dizendo e no começo, e no início, e assim começou, não. Se você for ver, a primeira palavra que tem na escritura é e no princípio. E no princípio. Por quê? Ele deixa pra gente o quê? Princípios que está associado a legado. E é o legado que a gente deixa para as nossas heranças, né? Para nossos filhos. Sim. Faz sentido o que eu tô falando? Faz. E assim, eu quero deixar claro que eu sou um católico sempre em construção, né? Em evolução, em aprendizado. É de um passado bem recente que eu comecei a aprender algumas coisas da doutrina de fato e realmente seguir. Até um pouco tempo atrás eu ainda estava meio perdido em alguns conceitos, algumas coisas. Então a gente está sempre em formação, em evolução, né? Não sou o ser perfeito, o servo perfeito da igreja, está longe disso. Pecador como todo mundo, mas buscando melhorar, né? Procurando rezar o texto todo dia, fazer sua lectura divina, né? Aquela coisa toda, ler a Bíblia, para quem sabe que é lectura divina, a passagem lá e tudo. E assim, ter uma vida de oração, buscar mais, buscar sempre mais. Então, a gente está sempre em evolução. Mas você, é importante frisar. É lógico, você não está se pondo como aquela pessoa que já alcançou, né, o posto, mas ao mesmo tempo você não desistiu de buscá-lo. É só isso, né? É isso. A gente segue... É ser de santo, né, irmão? É todo dia a busca ali pela santidade, né? É engraçado quando alguém chega pra você e diz: ai, só quer ser o santo, né? Acertou, miserável. Eu ainda não consigo ser, mas eu quero. Eu quero. Então, a busca é essa aí, é exatamente isso aí que você tá dizendo. A gente escuta... A busca é essa, né? Normalmente o pessoal fala assim: né, eu não quero ser santo, não. Oxente, tu não quer, não? Porque tem essa expressão, né? Eu quero, eu não consigo ainda, mas eu quero. Mas eu tô no caminho lá, vamos chegar, né? A busca é essa. É engraçado, mas assim, é engraçado no sentido de ser interessante. Anderson falando, não, eu comecei há pouco tempo. Se a gente for pegar também na história que Jesus estava aqui, cara, a turma que Jesus usou para trabalhar com ele era acima dos 40, mano. O 40 é um número meio que, tipo assim, meio que específico para dizer, você tem até os 40 para se preparar. Depois dos 40, meu amigo, manda massa, viu? É como se fosse uma preparação e ele entende todo esse tempo que a gente leva. Poxa, eu comecei a estudar, ainda não entendi muita coisa mesmo, não se preocupe não. Na hora certa você vai entender, porque na hora certa Deus vai começar a lhe usar para dizer, todo esse período de preparação foi porque agora, tudo que você aprendeu aqui, a partir de agora, é prática, velho. Tem uma coisa que eu ia falar, acabei de esquecer, eu lembrei agora, de um contexto que a gente estava falando um pouco antes aqui, é que eu não me lembro quem de onde essa passou, peço de lembrar o livro das passagens, né? Eu lembro só da passagem. Que a gente precisa fugir da aparência do mal e daquilo, né? E da ocasião do pecado. Exatamente. Então eu pratico muito isso, muito. E Deus é tão bom comigo que Ele não me coloca em situações de pecado, sabe? Eu agradeço muito a Deus por isso. Que raramente eu sou exposto a situações assim que possam me levar a pecar. Mas se você está nos assistindo, irmão, você é bastante exposto, não enfrente. Fuja do pecado, não vá se testar, não. E pode ser que você não aguente. Não passe na prova, né? Principalmente no que diz respeito a relações, né? Mulher, homem, enfim. Então, fuja, irmão. Não dê corda, né? Pra como é que eu posso dizer? Às vezes o cara quer dar uma cordinha...
né, pra se sentir, né, pra ver que... Pra massagear o ego. Mas essa palavra que eu tava buscando, pra massagear, não, irmão, esqueça. Essa talvez seja a única luta que você ganha fugindo, né? Exatamente. E graças a Deus, Papai do Céu não coloca essas coisas no meu caminho, não. Eu sempre agradeço a Ele por isso. E era só uma mensagem que eu queria deixar. Que bom, ela é importante. Tinha passado. Ela é muito importante. Tu falou um negócio agora que me lembrou uma outra coisa. É interessante a fuga. Muitas das histórias que tem na escritura é de fuga, meu amigo. Sim. Se José e Maria não fugissem, né? Sim. Exatamente. Mais de uma vez, inclusive. Então, é bem isso que você tá trazendo, Anderson. Cara, não se coloque à prova. Irmão, fuja, velho. Fuja pra poder você sobreviver. A fuga é estratégica, velho. A fuga é estratégica. É sobre isso aí. Você contando essa história, Peu, aí a gente vê a história. Eu lembro que a gente sempre que vai olhar a nossa história, a gente vai vendo testemunhos dos santos, citação dos santos, né? Sim. Como eu disse, ele falando da vida de trabalho dele, me vem rapidamente, né, acompanhar aqueles trechinhos, né, sob a ótica de alguns santos. E aí para mim surge a curiosidade, Anderson, você tem uma vida, né, falada aqui em alguns minutos, lógico, a gente sabe que a vida é muito maior do que isso que a gente bate papo, mas tudo que você falou aqui, a gente conseguiu fazer muitos paralelos, muito bom, tanto com as escrituras quanto com os santos. Mas assim, eu queria e quero saber, tem algum santo de devoção específica? Tem alguma devoção especial a algum dos santos? Enfim, como é que é essa relação contigo, cara? Então, eu não tenho ainda. Como eu disse, eu tô em construção constante. Então eu sou uma pessoa que lê muito pouco sobre a vida dos santos. Eu até comecei a ler algo sobre Santo Agostinho. Né? Pô, já começou no degrau alto, hein, mano? Uma boa referência. Mas eu sou ruim de ler. Eu não tenho o hábito de ler livros assim. Eu não leio sei quantos livros por ano, sabe? Então é uma coisa que eu preciso melhorar. Até pra... Isso é muito importante porque ele aumenta o seu know-how. Sim. Quando você vai transmitir uma mensagem, uma palavra. E até para incentivar os filhos, isso, né? É um exercício. Engraçado, meu filho, o mais velho, ele lê muito. Ele gosta muito de ler. E ele lê tanto que ele lê o mesmo livro umas 3, 4 vezes. E ele lê rápido pra caramba. Nossa. Então eu não tenho esse hábito da leitura. Então eu ainda não me envolvi assim com a história de algum santo a ponto de identificar e criar uma devoção. É uma coisa que recentemente, ano passado, né? Que ano passado eu fiz foi a minha consagração, né? A Nossa Senhora, que é uma história bem interessante, porque ao longo de toda a minha caminhada eu nunca tive uma relação assim íntima com Maria, né? Sempre fui um pouco distante. Obviamente que eu nunca neguei Maria, nem nada que alguns irmãos protestantes fazem, não vem ao caso. Mas eu nunca tive uma relação de intimidade, né, com Nossa Senhora. E de uns tempos pra cá, nessa minha evolução constante como católico, eu senti essa vontade, sabe, que partiu assim... Eu vou dizer que é meio do nada, mas a gente sabe que não é do nada, né? Sim. De dar esse passo. A minha esposa já tinha feito essa consagração e há alguns anos eu vi ela lendo lá o tratado. E eu tive vontade também de fazer e fiz ano passado com os arautos do Evangelho, eu fiz online. Tenho até que renovar isso. Padre Ricardo Basso. Acho que é ele mesmo, né? Acho que é ele mesmo, Foi isso mesmo, Padre Ricardo. Então, eu venho procurando estreitar mais essa relação com Nossa Senhora. Eu também não tenho um título de Nossa Senhora que eu tenha uma devoção. Quando eu me consagrei, eu não escolhi nenhum título. É uma coisa que também vem... Está sendo construída, evolução, né? Então eu não tenho ainda. Eu quando perguntei dos santos, a gente falava minutos atrás dessa questão da identidade visual, né?
E quando você chegou, eu percebi logo na cadeia. Nossa cadeia é inclusive parecida. E eu iria perguntar isso em alguns minutos, porque eu queria, a gente ia falar disso. É muito interessante essa possibilidade que a gente tem de olhar para uma pessoa, né? No caso, olhar para um irmão nosso e identificar, encontrar algum sinal, né? E essa cadeia, muitas vezes a gente é acusado de dizer que a gente está querendo aparecer, está querendo se mostrar por causa da cadeia, mas muito pelo contrário. Quando eu olho para aquela cadeia e reconheço que é uma cadeia de consagração, o que é que eu penso? Eu posso partilhar disso com ele, eu posso esperar dele alguém que está a serviço de Jesus por Maria. Então, essa identidade visual nos coloca a serviço, nos coloca à disposição e nos lembra do nosso compromisso de estar disponível, né? Então, isso faz um sentido gigante pra gente. Isso faz um sentido absurdo. Eu acho que, agora que eu lembrei, eu acho que essa questão do santo de devoção, eu acho que o primeiro santo de devoção que eu vou ter está se encaminhando para ser o Padre Pio. Olha aí. Porque há um tempo eu venho tomando conhecimento da história do Padre Pio, assisti uns filmes, alguma coisa. E é muito fascinante, né? As experiências, principalmente sobrenaturais, que ele tinha. Sim. A intimidade que ele tinha, né? Sim. Então, talvez, no futuro próximo, a sua resposta seja respondida. A sua pergunta, no caso. Que legal, cara. É muito bom a gente poder ver, né? E a gente muitas vezes escuta de algumas pessoas como se fosse um problema. Não, eu não tenho um santo de devoção. E a tua naturalidade para dizer isso, ela me enche de alegria, porque a gente tem que sair desses estereótipos de não, eu tenho que ter o santo. Não. Pegando a linguagem da internet, tem certos santos que estão no hype, né? Hoje em dia, tá hypado. Se eu não tiver uma relação, eu posso usar Santa Terezinha, eu posso falar de... Não, cara, desmistifica isso, simplifica essa história, Se eu cara. dissesse, eu ia estar mentindo, né? Lógico, simplifica essa parada, né? Porque pra gente entender que, de fato, isso não é algo necessário, é algo que é bom, é algo que nos ajuda. Sim, né? sim. O santo deixa um caminho lá que a gente pode ver que em certas situações São deu histórias certo. maravilhosas, extraordinárias, né? Como o Padre Paulo já diz, né? Contar a história da igreja tem que ser contar a história dos santos. Não pode ser outra coisa. A história da igreja se confunde com a história dos santos. Os santos fazem a igreja, cada um no seu tempo, cada um no seu contexto. São Padre Pio, por exemplo, ele é dado a nós quando o sacerdócio entra em crise. O mundo e a igreja precisavam de um testemunho do sacerdócio. Jesus nos dá São Padre Pio. Então, cada um no seu tempo, cada um no seu contexto, mas é muito legal a gente não ter essa história de eu tenho que ter uma resposta que caiba, que entre no exemplo. Pô, essa simplicidade, cara, eu posso dizer, eu estou muito feliz de conhecer um pouquinho da tua história por isso. A simplicidade da regularidade do compromisso, velho. Se você não me perguntou, mas se você me perguntasse se eu tenho um pregador preferido, eu tenho. Então pergunta, um cara chamado Moisés Rocha, eu acho esse cara extraordinário. Eu sou extremamente apaixonado pelas pregações dele e a forma assim, firme, dura, como ele prega. Eu gosto daquela lapada que ele dá, eu gosto de levar, sabe? Lapada eu acho bom. Anota acho aí, Moisés Rocha. Muito católico tinha que... Se você não conhece ainda, Moisés Rocha, filho de João Batista, quase esqueci, da comunidade Filho de João Batista, então... Assista as pregações de Moisés Rocha no YouTube. Acha fácil. Você vai ver o que é um homem ungido. Eu tive a alegria de vê-lo pessoalmente aqui em Garaçu, né, num retiro de carnaval. O meu carnaval praticamente não existe, né? Policial não tem carnaval, não. Mas numa das folgas que eu tive, coincidiu de ser ele aqui no retiro. Eu consegui minha esposa. Foi maravilhoso assim, então se você ainda não ouviu as pregações de Moisés Rocha, assista, que são muito edificantes. A gente vai partilhando as coisas. Quando eu entrei no meu caminho de conversão, falei disso também aqui já em alguns outros momentos,
sobretudo no episódio 11. Eu falei 7, não foi naquela hora? Eu não sei de onde é que você tirou 7. Acho que Foi no 11. eu acho que você pensou no descanso, né? Em 6 dias trabalhou e no 7. A plenitude, aquela conversa toda. É isso. Na brincadeira, eu não tive a graça que você teve de ver pessoalmente a pregação do Moisés, porque o pregador que foi importante na minha conversão e no meu primeiro momento, ele já estava na glória. Foi o Padre Léo de Betânia. Eu sou o Padre Léo, né? E assim, eu brinco muito quando alguém começa, não, porque tem uma pregação que o Padre Léo, aí eu digo, não, é a pregação tal, porque só no meu HD externo, eu tenho 120, acho que são 123 pregações completas dele, e todas eu assisti pelo menos 2 vezes, prestando atenção. Ô, glória. Então... Ali é um... Quem viu, mas que bom que está eternizado. Isso. Né? A rede, o YouTube como rede social, ele é absolutamente rico para isso, para deixar a gente encontrar o Padre Léo, o Padre Paulo, que um dia vai parar. Um dia o ministério do Padre Paulo vai acabar, mas tá lá, tá eternizado. Rapaz, a gente tem que... Sabe o que a gente tem que orar? A gente tem que orar para que o bispo deixe aquele homem no podcast. Né? Que maravilha que foi aquele podcast do Inteligência com o Frei Gilson. Não sei se vocês assistiram. Sim, espetacular. Sensacional. E o Vilela disse que o Padre Paulo não foi, porque parece que o bispo ainda não... Ele tem algumas limitações de permissão. Isso. Né? Uma pena. Enfim, é um contexto bem... É um homem necessário. Aquele padre ele é necessário. Ele é o apóstolo do Brasil nesse momento. Ele fala a verdade que tem que ser dita mesmo. Eu gosto de quem fala a verdade. Essa é a hora do bate-papo. É verdade, tem que ser falado. E o Padre Paulo abre pra gente a possibilidade de conhecer doutrina, tudo de uma maneira fundamentada, né? Isso. Porque tem a pregação, o Padre Léo, por exemplo, fantástico e extremamente necessário na minha vida. Ele prega é maravilhoso. Mas é diferente porque é a experiência vivida. Mas a gente não pode descartar a necessidade da doutrina aprendida. Isso. A gente tem que aprender a juntar essas duas coisas e não gerar uma relação de excludência. Isso. Ou é um ou é outro. Por muito tempo eu ficava, não, eu não sou do Padre Paulo não, porque eu sou da linha do Padre Léo. E por que não dos dois? Não. Né? Então a gente tem o Padre José Augusto, que é também absolutamente importante para o meu caminho. Sim. Né? Então assim... o Frei Gilson hoje para tanta gente, né, tem a importância dele, mas cada um do seu jeito. Foi interessante você falar dessa história do pregador, porque assim, tem a história dos santos, mas a nossa história vai sendo construída junto com essa possibilidade de estar ouvindo pessoas com quem a gente nem convive. E é bacana, Renê, tudo isso que você está trazendo, cara, é muito bacana porque é permissão de Deus que a gente tenha todo esse leque de opções. Porque tem gente que não gosta da chamada de Paulo Ricardo. Do estilo, né? Do estilo. Aí tem gente que não gosta do Frei Gilson. Mas beleza, não gosta do Frei Gilson, mas tem Paulo Ricardo. Tem gente que não gosta dos dois, mas tem Padre Léo. Tem gente... Então, isso é que é o bacana. Acho que é isso que você tá trazendo, né? Que é importante. É isso. Cara, se você não vai com um, tem outro. Se você não vai com outro... Se fosse ideal que você fosse com todo mundo... Mas eu acho que o que fica de mensagem que o Renê tá trazendo é... Cara, não tem por que você não ver. Encontre. Você vai encontrar alguém que vai pegar na sua mão e te ajudar a dar o próximo passo, né, velho? Isso. Embora assim, quando a gente fala assim de que tem gente que não gosta, né, eu acho que é a pessoa mais que não se identifica, né? Porque assim, são verdades sendo ditas, né? Sim. Quer você goste ou não. Porque tem muita gente que gosta de ouvir aquilo que massageia seus ouvidos. É isso. Aquilo que faz carinho em você. Aquilo que passa a mão nas coisas erradas que você está fazendo. Mas quando alguém vai ali na sua ferida, né? Então é importante que as pessoas também aprendam a ouvir essas coisas e reconhecer estarem errados. Por mais que a forma de dizer seja... Que massa. Veja, o convidado é você, mas você falando isso,
Eu acabo falando demais, né? Fale! Como é que o Padre Paulo ele ganha importância na minha vida? Não vou entrar aqui em qual é o ponto, mas assim, a minha conversão verdadeiramente ela começa finalzinho de 2013, ela vai tomando corpo lá em 14, 15 em 16, aí realmente o negócio pega. Mas eu precisei chegar no começo de 2018 e ser confrontado com uma coisa de alguém dizer assim, tá, tu é católico, mas tem gente que diz que católico não pode fazer tal coisa, não pode apoiar tal tipo de ideia, e tu apoia. E aí foi a hora que eu disse, eu vou estudar para lhe responder, achando que eu ia conseguir o argumento que ia proteger a minha prática. Entendi. E aí o Padre Paulo Ricardo, ele entra com um curso de 7 aulas que ele dá. Veja como o tesouro tá lá. É um curso de 7 aulas que ele dá para os seminaristas de Cuiabá e ele gravou e botou na rede. Eu já assisti esse curso sem medo de errar 4 vezes, pelo menos. São 7 aulas seguidas. Tá no YouTube? Tá no YouTube. Eu te indico aqui, quando a gente fechar, o tema é polêmico, a gente deixa manda. não ser, mas assim, é para dizer, foi achando que ele iria reforçar a minha ideia pessoal que ele me mostrou, tu tá errado. E tu não pode negociar com o erro. São José Maria Escrivá, ele ensina, não se deve negociar com o erro. Não se negocia com o mal. Paulo diz isso, né? Onde ele diz que muitos se apartarão da sã doutrina, Sim, né? E ouvirão falsos profetas que irão massagear. É isso. E ele já fala isso para dar uma porrada no povo da galáxia. Exatamente. Ele já entra para dizer, agora vocês estão caindo nessa brincadeira. Isso. Então o Padre Paulo ele aparece para mim quando eu achava que ele ia. Eu disse, eu vou atrás desse padre porque ele vai me mostrar O que eu quero, que né? a doutrina tá certa. Eu vou pegar um padre tradicional para mostrar que eu não tô errado. E aquele cara me mostrou que eu tava todo errado. Todo errado. E caramba, louvado seja Deus, eu tive a graça de acolher e de mudar a minha vida. Aí é quando você diz, tem gente que não é que não gosta, tem gente que não quer ser confrontado, tem gente que não quer sair do seu conforto. E assim, claro que eu não quero fazer a crítica aos irmãos, né? Mas assim vai nascendo as igrejas das paredes pretas, né? Cada dia nasce uma diferente. Porque você discorda de uma coisa aqui e diz, não, então eu vou fazer a minha. Eu vou abrir a minha. quiser. Puxa vida, é isso. Né? É isso, irmão, é isso. A gente sai dessa unidade e vai criando o conformismo, o comodismo. Eu costumo falar que são as franquias de Lutero, né? Eu gostei dessa Aí abrindo nomenclatura. por aí, franquia de Lutero aí, e foi aí, né? Mas todo o meu respeito aos irmãos evangélicos. Sim, aí, claro, eu não tenho claro. nada contra aí. Aproveitando que você falou das escrituras, das coisas boas, nas escrituras, Anderson, tem alguma passagem que te salta aos olhos, que mexe com o teu coração? Isso aqui realmente mexe comigo. Tem uma que marcou muito, irmão, que foi num período difícil. Ainda na época que eu formei ali o primeiro ministério que eu fiz parte, que foi o JUF, teve um episódio que... Isso faz muitos anos, eu não lembro o ano não. Mas a igreja foi arrombada e levaram o som inteiro da gente, sabe? E o som nem era da gente, era uma parte era emprestado que a gente tinha pego. E levaram tudo. E aí eu me lembro como fosse hoje, que eu fui tocar na missa, a única coisa que sobrou era um caixinha, aqueles caixas ciclotron, né, que na época tinha, aqueles Watson. E de um ministério que tinha 10 pessoas, tava só eu tocando minha guitarrinha lá no caixinha, né, na missa. E assim, extremamente triste e cabisbaixo pela situação. E aí, num momento de oração, que a gente se reuniu depois nesse dia, noite para orar, e veio o Eclesiastes 2, né? Eu não vou saber dizer as palavras exatas da passagem, mas a ideia era sofre as demoras do Senhor, espera as demoras do Senhor, era mais ou menos isso. Há um tempo Até- para tudo debaixo do céu. Até nasceu uma música, eu fiz uma música disso depois, que a gente gravou e tudo. Mas essa passagem, ela é muito, Joia. me vem muito forte, e essa lembrança,
uma lembrança triste, mas o Senhor providenciou, apareceu uma abençoada que hoje não está mais entre nós, mas que ela botou no cartão dela lá, a gente comprou tudinho de novo. Na época foi 4.000 e pouco, dividiu em trocentas vezes. E a gente, cada mês a gente pagava, conseguia pagar ela do próprio bolso. E você vê, naquela época todo mundo jovem, ninguém trabalhava, né? Não tinha renda. A renda era o dinheiro que o pai dava a você, uma mixaria. Mas a gente conseguiu, com muito esforço, pagar ela e comprou o som todo de novo. Então essa passagem, ela me traz essa lembrança. Eu tenho essa lembrança muito forte aí dessa passagem. Que bom. Amém. Eu iria puxar a pergunta da cadeia agora, porque eu ia usar ela para fechar. E você, por providência divina, fez com que ficasse de uma forma mais bonita até do que seria se a gente falasse agora. Então, assim, eu acredito que para mim o episódio ele cumpre aquilo que a gente imaginava, né? Muito bacana. Conhecer o Anderson, conhecer o cara que deixou aquela primeira ajuda lá pra gente. A semente, né? A semente, e querendo ou não, foi frutificado, cara. Eu acho que, como você colocou no começo, talvez Deus tenha feito assim, Anderson, ó, vai tranquilo, vai em paz cuidar do teu ministério, que tem uma galera, tem um gordinho e um caba de óculos aí que vai tocar do outro lado. Então, fica em paz lá com o teu ministério, tua família. Acho que é isso, cara. Acho que Deus sempre bota as sementes, cara. Eu espero ter contribuído, né, nesse episódio com a minha história, que é uma história simples, né? Não é um testemunho de, eu fui nas drogas, morei na rua e tal, e o Senhor me achou. Não tem nada de muito mirabolante na minha história, né? Mas eu gosto de pensar que é uma história de fidelidade, sim, sabe? E o Senhor me chamou há 15 anos a exercer a minha função ali na música, e até hoje eu exerço. Amém. Na minha função. Então, se tem uma mensagem que eu gostaria que a minha história deixasse para as pessoas, é que elas não desistam da missão que lhe foi dada, né? Que o Senhor lhes confiou, que as pessoas possam encontrar a sua função dentro da paróquia, aquilo que dá prazer, que lhe agrada fazer. Serviço aqui não falta, né? Tem trocentas pastoral aí, PASCOM, pastoral da família, pastoral do texto dos homens e sexo, né? Isso aí várias opções múltiplas, muito serviço. Então, que cada um se encontre ali na sua missão e que siga firme, forte, caindo aqui, levantando, mais firme na oração, na palavra, buscando ali o alicerce, né? Então, que cada um se mantenha firme na sua missão. Amém, meu irmão. Obrigado pela firmeza da tua. E saiba, velho, esse testemunho, ele não precisa daquelas viradas de cabeça para baixo. A gente fala aqui muitas vezes o como é importante a gente parar de premiar os passados ruins. Sim. Louvado seja Deus na conversão desses passados, mas por que é que a gente tem que desmerecer quem tem uma vida de regularidade ou de fidelidade, como você falou? Cara, louvado seja Deus pelo teu testemunho de fidelidade, pela simplicidade da tua vida vivida na obediência, nas limitações que você tem, na paciência. Né? Mas assim, buscando sempre viver a obediência e dar frutos. Obedecer e dar fruto, cara, é isso. No final das contas, depois das grandes conversões, a gente vai ver obediência e fruto. Obediência e fruto. Então, eu acho que isso é o que o teu testemunho traz aqui pra gente. E eu tenho certeza que quem ficou com a gente até agora e acompanhou e assistiu esse episódio inteiro, vai ter esse sinal. Vai ouvir esse chamado a dizer assim, eu não preciso de grandes acontecimentos. Eu preciso ser obediente e dar fruto. Constância, né? Constância. Então, meu irmão, obrigado mais uma vez, Anderson. Obrigadão. E louvado seja Deus pelo testemunho da sua vida. Mais uma vez, a sua senhora Tatiane. Então, Mateus,
Abraão e Daniel, né? Obrigado aí por emprestar o marido e o papai por essas horas de hoje. E, irmão, tem mais alguma coisa que você queira deixar de mensagem para quem assistiu a gente até agora? Tem, se eu pudesse deixar uma mensagem, rezem o texto diariamente, leiam a Bíblia e sejam fiéis, vão à missa todo domingo, né? Respeitem o mandamento, né, que pede. E você vai ver que a sua caminhada ali, procure entender e conhecer a doutrina da Igreja Católica, a liturgia, que é belíssima. Eu acho que, eu ouvi alguém dizer isso, não me lembro quem foi. Se as pessoas soubessem o que é que acontece numa missa, se os nossos olhos pudessem ver o que espiritual, o que sobrenatural acontece numa missa, acho que tinha que ter polícia ou exército, porque a quantidade de gente que ia querer estar ali... São Padre Pio puxando. É impressionante. É ele, viu, quem diz isso. Eu escuto, mas não é. Então, é isso, né? A coisa mais sublime, mais importante da nossa fé é a missa. Então, você... se você tiver que deixar algum compromisso, alguma coisa, nunca abandone a missa. A missa é Amém. o ponto alto da nossa fé, tudo. A comunhão também, principalmente. Então, se confesse e esteja em condições de receber, preparado para receber semanalmente. Se puder ser diariamente, maravilha, né? Mas nem todo mundo pode ir à missa todo dia. Então faça, irmão, se confesse, solidifique a sua caminhada e procure se abastecer da fé para que você fique forte, para não cair em situações de pecado que lhe afastam de Deus. Eu acho que é isso. Amém. Terço, palavra e sacramentos. Isso. Show, resumiu. Anderson, obrigado mais uma vez, meu irmão. Obrigado, Anderson. Eu que lhe agradeço, mesmo. Irmão, Um prazer. mais Foi um pra ótimo. conta. A gente vai encerrar daquele jeitinho que a gente prefere. Salve Maria! Amém.